discussão. Encerrada a primeira discussão. Encerrada a ordem do dia, passemos ao espaço do grande expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Lucas Dil, na tribuna. Declaração de líder para a bancada do PT. Bom dia, obrigado, presidente, nobres colegas vereadores, todos que nos assistem, todos presentes nesta sessão. É sempre uma honra estar nesse plenário e debater temas de grande relevância para a nossa comunidade. E hoje eu quero trazer uma reflexão importante que impacta diretamente na formação das nossas crianças e dos nossos jovens, que são o futuro da nossa sociedade. Neste grande expediente eu quero abordar uma questão que tem gerado debate em todo o país e que nos desafia enquanto legisladores, educadores, como pais também, que é o uso dos celulares, ou melhor, a proibição de dispositivos eletrônicos nas escolas. O uso excessivo dos celulares entre crianças e jovens tem gerado um crescente debate e preocupação que estimulou a criação do projeto de lei número 104/2015, de autoria do deputado Alceu Moreira, do MDB Rio Grande do Sul, vereador Felipe, que busca enfrentar esse desafio que é proibir o uso de celulares em todas as etapas da educação básica, incluindo salas de aula, recreios e intervalos nas escolas. Recentemente aprovado pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, esse projeto avança para a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, e depois tem que também ter a aprovação do Senado Federal. Ele propõe medidas essenciais como a restrição total ao porte de celulares na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, com exceções para fins pedagógicos e acessibilidade de alunos com deficiência. Além disso, esse texto ele prevê que as escolas implementem estratégias de cuidado com a saúde mental e conscientização sobre o risco do uso excessivo de eletrônicos, de telas, reafirmando esse compromisso com a formação integral de nossas crianças e adolescentes. Recentemente, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados então aprovou esse projeto que busca proibir esse uso de aparelhos, abrangendo inclusive nos intervalos, vereador Cadório. Isso tem gerado um debate muito amplo na sociedade, porque existem defensores dizendo que não, a criança tem que levar o celular, ela tem que ter um meio de comunicação com os pais, enfim, é uma tecnologia. E o celular, ele é, vamos dizer, uma ferramenta importantíssima. Hoje ele acabou englobando praticamente diversas atividades. Hoje tu tem uso de aplicativos, tu tem as redes sociais, tu te comunica via WhatsApp, via todas as redes. Existem aplicativos, enfim, bancários, tem jogos, tem uma infinidade de serviços que o celular foi incorporando e hoje tu tem uma gama diversificada de serviços, de produtos dentro do celular. É uma ferramenta importantíssima, É vamos dizer, uma evolução tecnológica que trouxe inúmeros benefícios, agilidade, enfim, a tecnologia está aí. Contudo, o uso excessivo, vereador Cadório, ele tem dado grandes malefícios à nossa sociedade, principalmente às crianças. Então, mais do que uma ferramenta... Quando possível, uma parte. No momento oportuno, vereador. Ele tem sido o que os psicólogos e psiquiatras estão chamando de bloqueador de relações. Ele afasta os jovens do diálogo, das vivências, do contato que o contato humano proporciona. Brincadeiras infantis, a conversa, o diálogo, as resoluções de problemas, o enfrentamento de problemas,
o enfrentamento do diálogo, das discussões, e isso é benéfico para a formação do caráter de toda a pessoa, mas também a resolução de problemas em conjunto, tu estar com um colega conversando no intervalo, jogando um jogo, jogando uma bola, andando de bicicleta, enfim, em casa, né, ou em qualquer outro local, mas principalmente no ambiente escolar, ele tem afastado as crianças do convívio. Tem se notado que as crianças têm, inclusive, no intervalo, ficado sozinhas com o celular. Além desses problemas sociais, problemas psicológicos, que o uso excessivo, né, frisa-se, né, o uso excessivo do celular, né, e das telas, tanto pode ser um tablet, pode ser um Chromebook, um notebook, computador, né? Além disso, ele tem desenvolvido outros tipos de problema, como problemas de visão, né, oftalmológicos, né, tem causado miopia. A miopia o aluno fica muito tempo com o celular próximo, quando ele tem que enxergar mais à distância, ele já começa a ter dificuldades. Problemas de coluna, e aqui tem problemas sérios de coluna que estão atingindo nossas crianças e nossos jovens, que antigamente nós não tínhamos, agora estão aparecendo. O chamado pescoço de texto, que é aquele pescoço, né, vamos dizer assim, mais para frente, e tu fica horas e horas nesta posição, começa a ter um problema cervical, né? A ansiedade que tem gerado nas crianças e nos adolescentes, e a ansiedade, todos sabem que é a porta aberta para a depressão, e a depressão vem inúmeros outros problemas, inclusive com o aumento do suicídio entre jovens. Então, é uma situação realmente muito preocupante que assola a nossa sociedade. Nós todos que temos, não só os que têm filhos, mas, enfim, os professores e, enfim, a nossa sociedade toda. Vou ceder a parte primeiro para o vereador Fiuza, que solicitou, depois o vereador Lucas. Obrigado, vereador Lucas Dil. Parabéns pelo tema, um tema importantíssimo, uma discussão que a gente precisa fazer como parlamento, como pessoas públicas, bem ampla. É uma discussão que traz muitas dúvidas, mas o nome proibição não seria, acho que, o melhor nome, né, o melhor adjetivo, mas teria como ter um critério estabelecido para o uso realmente do dispositivo do celular em âmbito escolar. Bom, aqui nós temos o professor Lucas Carinhato, pessoas que já tiveram experiência no âmbito escolar, sabe muito bem, e tenho certeza que discutirá muito bem esse tema com mais relevância, mas a gente tem observado, vereador Lucas Dil, que o uso excessivo dessa ferramenta, do celular, que é uma ferramenta muito boa nos dias atuais, a tecnologia, nós temos o acesso às informações e tantas outras questões, até mesmo para o uso pedagógico, né, de buscar ali as informações exatas para deliberar ali o assunto da matéria, mas sabe que foge muito do âmbito de você, às vezes, interagir entre o próprio colega, olhar no olho, apertar na mão, falar do seu dia a dia, falar realmente do que está acontecendo no seu dia a dia, os seus problemas, os seus anseios. Esta situação que, infelizmente, hoje a nossa sociedade, não apenas os nossos jovens, mas também as nossas crianças e adolescentes, mas também os próprios adultos. Quando você vai num restaurante, muitas das vezes, ou quando você vai em qualquer lugar público, o que você tem observado muitas das vezes? Poucas pessoas interagindo, vereador Velocino, conversando olho no olho uma com a outra, e muitas vezes uma pessoa olhando no telefone, dando recado e quase não se conversando. Então, é uma situação que causa muita preocupação, sim, e, para concluir, pelo tempo até da parte, de dizer, vereador Lucas Dil, que essa, infelizmente, ferramenta trouxe diversas situações, até num projeto de lei que a gente propôs aqui nessa casa, né, falando daquela situação trágica que aconteceu na época, até da pandemia, da baleia azul, né, que jovens estavam vendo vídeos nos celulares, né, de coisas enfim,
filmes de terror, aquela coisa de armamento, e aí um aluno entrou lá numa sala de aula e matou diversos colegas. Então, essa ferramenta tem que saber fazer uso dela. Muito obrigado e parabéns pelo tempo. Declaração de líder PRD para dar continuidade ao colega. No momento oportuno, uma parte. Segue, então, em declaração de líder na tribuna, bancada do PRD, vereador Lucas Dil. Obrigado, presidente. Vereador Fiuza, o uso do celular ele é uma constante e não tem como a gente evitar, porque a tecnologia está aí. E questões comportamentais, como se usa em casa, que tipo de programa se vê, enfim, aplicativos, isso sim. Contudo, quando a gente fala no âmbito escolar, na escola, nós temos que adotar medidas de controle, porque senão o que a gente tem notado? Déficit de atenção, muita distração. O celular ele tem inúmeros aplicativos, jogos que podem levar a outros assuntos. Então, naquele momento, pelo menos naquelas 4 horas de ensino, sim, tem que ter o controle. Medidas já estão sendo adotadas por alguns colégios, né, como forma de contenção, caixas de celulares, alguns colégios que eu vou citar aqui depois, mas é importante que neste momento do ambiente escolar a atenção ela deve ser para o professor, para o ambiente, e o uso, é claro que a palavra proibição ela tem um caráter muito forte, mas é a proibição de uso, vamos dizer, alheio à aula. Se é o uso pedagógico, ele vai poder ser utilizado. Sua parte, vereador Lucas. Obrigado, vereador Lucas Dil. Estava conversando com o vereador Felipe, que tem filho, inclusive o Martim estava de aniversário, acho que ontem ou anteontem, né? Parabéns. E a gente que tem filho aí na pré-adolescência, o senhor também é pai. Mas aqui como professor, né? Como pai, eu tenho um pequenininho em casa de 3 anos, o Miguel, que vira e mexe está por aqui também. E nós começamos a nos descuidar, e quando ele está em reunião comigo, começou a pegar o celular. E era para olhar só para botar os numerozinhos para liberar. Pois lá pelas tantas, eu abri, ele com 3 anos já mexe, e há uma briga nossa lá em casa também da Fran, porque se ele pegar o celular, e aí ele quer o celular, toda hora o celular. E aí é difícil, né? Porque uma criança de 3 anos, eu quero dizer difícil, porque tem que dar atenção, tem que brincar. Mas vira e mexe, se ele cai Se ele ficar cansado, ele quer o celular. Mas, vereador Lucas, aqui não como pai do Miguel e do José Arthur, mas como professor, o que eu penso? Eu saí de sala de aula em 2019, mas muitas vezes usei o celular por estar lá na Zona Norte, no Tancredo ou no Angelina, e os nossos laboratórios de informática, por mais que são bons laboratórios, mas são obsoletos, né? Porque até tu ligar a máquina, sair da turma, ir para o laboratório, ligar, demora. E os alunos, a maioria tem celular. Então, várias vezes os alunos diziam, senhor, se é para fazer uma pesquisa simples no Google, deixa eu pesquisar. E pesquisavam. Então, eu estou trazendo esse exemplo porque, enquanto educador, eu acho que, às vezes, o celular é uma baita ferramenta, se bem utilizado. Isso é uma questão. Outra, de que a escola, que também precisa interagir na formação cidadã, para nós proibir é mais fácil, digo para nós professores, do que efetivamente instrumentalizar os nossos alunos a utilizarem bem, já que nós não vamos... a sociedade é essa, a gurizada vai usar o celular. Eu estou trazendo esse debate porque eu acho que a proibição ela não resolve o problema, porque eles vão continuar usando, mesmo proibindo. Porque como escola não é presídio nem delegacia, e não deve ser, ele vai pegar na hora do recreio no banheiro e vai mandar uma mensagem para a mãe, para a namorada, ou vai olhar uma rede social. Então, eu acho que nós temos que ampliar esse debate. Gostei da sua fala, vereador Filho. Acho que não é proibir. Eu acho que nós temos que criar regras, mas, ao mesmo tempo, trazer para o debate a utilização de celulares e responsabilizando os pais. Porque aí não adianta... Vai proibir, vereador Lucas, e eu conheço várias escolas de Caxias, e eles levam na mochila. E o pai manda mensagem, liga para... Então, acho que o debate é profundo e amplo, com responsabilidade. Que bom que o senhor está trazendo. Acho que para a próxima legislatura, uma discussão que nós vamos fazer é de como nós responsabilizamos as partes na utilização do celular e instrumentalizamos essa gurizada a não ver... uma vez o grande problema era a pornografia, e segue sendo, mas hoje é a Deep Web, a baleia azul, e todas essas coisas que levam a problemas gravíssimos, né? Então, parabéns pelo tema, mas vamos lá.
Obrigado, vereador, pela contribuição. Realmente não se faz nada sozinho. Quando a gente está falando de escola, a gente está falando da sociedade inteira, precisa dos pais. Os pais não podem simplesmente entregar, esse é um problema da escola, que se vire. Eu tenho 2 meninas adolescentes, a gente vê esse problema diariamente. É na hora do almoço, é na hora do jantar, em qualquer momento aquele celular está ali presente. E a gente, como pais, tem que ser, às vezes, o chato, né, de ficar dizendo, larga o celular, para com isso, deixa aqui. E aí tu fica sendo o chato, mas se não fizer isso, a gente não tem momentos de convivência. Então, tem que estar com a família, presente na escola. Por isso que esse debate ele sai, vamos dizer assim, dos muros escolares para a sociedade, porque a gente precisa debater isso. É uma questão comportamental, mas que está afetando a saúde de todos. Boa parte, vereador. Vereador Lucas, o professor, me tirou muito da minha fala. Vereador Lucas, tem que ter um envolvimento como um todo. É um debate, não é nada fácil. Colegas, eu convido, não é uma crítica. Vocês vão num restaurante num domingo, e eu não estou criticando, vereador Felipe. Por exemplo, um casal lá com um filho ou 2. Terminou o almoço, aquela pausazinha ali, aqueles minutos. Todos os membros da família estão ali no celular. Que seria o momento de uma conversa, talvez familiar, um momento junto. Então, tudo começa do antes. Então, se não há um envolvimento, não só lá no colégio, porque não é proibir, não vai, enfim, porque é uma ferramenta necessária. Mas agora começa dentro de casa. Assim, o uso correto, ele é necessário. Mas quando tu vê numa situação como eu citei ali, vereador Sandro, eu reparo há muito tempo isso, vereador professor Lucas, numa mesa de um restaurante, os 4 membros ou 3 da família, ao invés de dialogar naquele momentinho, todos no celular aqui. Então, é muito mais ampla o debate, porque começa lá dentro de casa. Se os pais não começar junto de poder, enfim, arbitrar o que é preciso, vai muito longe, mas precisamos ampliar esse debate. Obrigado, vereador. É justamente isso, e essa é uma preocupação. Aqui a gente está passando algumas fotos. Essa foto aqui, ó, tem sido a constante nos intervalos das escolas. Várias crianças ali juntas, mas todas no seu celular. Isso afeta também a socialização, né, o convívio, né, o aprendizado, as brincadeiras, né, vereador. E posturas de outros países, os países têm adotado um endurecimento e, de repente, a palavra proibição ela é forte, mas daqui a pouco restrição, um uso mais, vamos dizer assim, benéfico do celular para uso pedagógico. Mas a Finlândia tem adotado essa postura, a França, a Alemanha, a Itália já, lá em 2005, adotou essa medida para justamente e conseguiu verificar que uma melhora na atenção e principalmente no desempenho escolar. Sua parte, vereador. Vereador Lucas Gil, esse é um projeto que mexe com todos nós. Se a gente observar aqui nós como vereadores, a gente fica olhando muito no celular, mas é uma ferramenta de trabalho. Na escola, aí sim tem que ter uma ação mais direta, porque são crianças que estão numa fase de aprendizagem e que a concentração é indispensável. Então, concordo com a maioria dos vereadores aqui que tem que se discutir. Mas deixar livre, eu acho que não vamos ter uma solução, vai ter que ser meio impositivo. Eu falo do meu exemplo, mas não me estender muito para deixar os colegas vereadores falarem. A minha neta, no final de semana, está comigo, está com nós, almoçando, e na hora do almoço ela quer usar o celular. E eu não me impus, mas tenho restringido, e ela tem me obedecido. Mas é difícil, porque não dá para concordar que uma criança na tua frente almoçando, usando o celular, na hora do almoço. E limita o esporte, a vida, problema de saúde, etc. Então, inclusive a disposição das crianças. Importante, temos que discutir, é importantíssima a discussão. Obrigado, vereador. Às vezes eles deixam de brincar, de jogar uma bola, de andar de bicicleta para ficar com o celular. Sua parte, vereador. Vereador Lucas, o tema sem dúvida nenhuma, vai ter que ser muito bem debatido com relação às escolas e com relação aos pais também.
quantos dos pais dessas crianças vão para um show ou para um jogo de futebol e assistem o jogo do celular? No celular. Quer dizer, Porque perdem mais tempo perde o filmando o show ou filmando o jogo do que assistindo o local onde estão. Então isso é uma cultura que está dentro de casa. Se nós não pensarmos nisso vindo de casa para dentro da escola, vai ser muito difícil da escola conseguir fazer alguma coisa. Vai ser muito difícil. Eu tenho filho pequeno também, com 12 anos. Eu tenho um aplicativo que limita os acessos dele no celular dele e limita também o tempo de uso diário, né? Isso tudo auxilia bastante. E aí eu reforço a importância que tem cada vez mais o esporte e a cultura serem inseridos no dia a dia dessas crianças, porque elas vão ter alternativas além do celular. Então é importante que as escolas também pensem nisso, né? De valorizar a educação física, de valorizar movimentos culturais, porque elas vão ter outras formas de conviver além do celular, que é o esporte e é a cultura. Obrigado, vereador. Obrigado pelas contribuições. Realmente é um debate que vai perpassar toda a comunidade. Presidente, eu sei que esgotou o tempo, mas é um vídeo bem rapidinho, de 40 e poucos segundos, para ilustrar o que nós estamos conversando aqui. Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, a beauty in the moonlight over. Well, it goes like this. Obrigado, presidente. Vamos fazer também moções de apoio a esses projetos, né, e discutir com a sociedade um tema de grande relevância para todos nós. Obrigado. Próximo vereador.